Existem outras maneiras de obter aproximações discretas de funções de transferência contínuas, nomeadamente utilizando aproximações numéricas das derivadas na equação diferencial. Começamos por ver o que acontece com uma aproximação retangular para trás. Suponhamos que temos aqui uma certa função. Só a conhecemos nos instantes de amostragem, separados por um tempo de amostragem cada um, e vamos dizer que neste ponto a derivada se pode aproximar por esta diferença finita regressiva de primeira ordem, isto é, que a derivada em ft é aproximadamente igual a ft menos f de t menos ts, portanto o valor da função no instante de amostragem anterior, separado por um tempo de amostragem, a dividir pelo tempo de amostragem. A transformada de Laplace desta derivada é igual a f de s vezes s, se assumirmos que não há condições iniciais que aqui nos interessem. Portanto, implicitamente eu estou a dizer que vou aproximar isto, um pouco de abuso de notação, eu estarei a aproximar isto por 1 menos o operador de atraso vezes os valores discretos que a função vai tomando. Implicitamente estou a dizer que S é aproximado por 1 menos Z menos 1 sobre TS, multiplicando em cima por Z, fico com outra expressão absolutamente equivalente, Z menos 1 sobre tempo de amostragem vezes S. Passando TS para este lado, depois trocando, eu concluo que estou implicitamente também a aproximar Z elevado a menos 1, o operador de atraso, por 1 menos TS vezes S. E, portanto, o operador de avanço Z está a ser aproximado por 1 sobre 1 menos TS vezes S. Vejamos um exemplo de aplicação com a mesma função de transferência que tínhamos no vídeo anterior. 1 sobre 2S mais 3, a aproximação discreta correspondente, resulta de substituir simplesmente S por 1 menos Z elevado a menos 1 sobre TS, qualquer que seja TS o tempo de amostragem, multiplicando pelo tempo de amostragem em cima e em baixo, fico com TS sobre 2 menos 2 vezes Z elevado a menos 1, mais 3TS. Agora é só questão de rearranjar os termos e, claro está, de substituir o valor do tempo de amostragem TS. O principal defeito deste método é que a zona do plano complexo em S, onde os polos são estáveis, que é esta, o semiplano complexo esquerdo, não está a ser corretamente mapeado para o plano complexo Z. Sabemos que, se tudo corresse bem, aquela zona devia ser mapeada para o interior do círculo unitário. Vamos ver o que é que acontece a esta fronteira, o eixo imaginário em S, quando é mapeado com esta expressão. Não podemos criar uma variável que tenha todo o eixo imaginário, mas podemos criar uma variável que tenha uma boa parte desse eixo. Por exemplo, menos 100 até 100. Pomos aqui um intervalo de uma centésima e, visto que estamos sobre o eixo imaginário, naturalmente temos de multiplicar tudo isto pela unidade imaginária. Se agora fizermos um gráfico da parte real de S e da parte imaginária de S, vemos aqui um grande segmento de reta sobre o eixo imaginário. Criamos agora Z com a expressão que já conhecemos. 1 sobre, tenho de usar ponto barra porque tenho muitos pontos na variável S. 1 menos o tempo de amostragem, ou seja, o tempo de amostragem é completamente irrelevante. Vamos deixar o tempo de amostragem igual a 1 e criar
agora um gráfico que me mostra para onde aquele segmento da reta foi mapeado. Vemos que o segmento da reta foi mapeado para um círculo, mas quando olhamos com atenção vemos que não é o círculo de raio unitário. É um círculo cujo raio é 1/2 e não está centrado na origem. Pelo contrário, passa na origem. É um círculo assim. É para aqui que todo o semiplano complexo esquerdo está a ser mapeado. Para sermos exatos, cada uma das faixas primária e complementares está a ser mapeada para todo o plano em Z e é esta parte de cada uma das faixas, nomeadamente esta parte da faixa primária, que está a ser mapeada para aqui. Concluo, portanto, que uma função de transferência cujos polos sejam todos estáveis em S será aproximada por uma função de transferência discreta, em Z, que também é estável. Os polos estarão todos aqui. Contudo, há funções de transferência discretas estáveis, com todos os polos dentro do círculo raio unitário, que são mapeadas, utilizando estas expressões, para funções de transferência com polos instáveis em S. É esse o principal defeito desta aproximação retangular para trás. Não haver uma relação bionívoca entre a zona de estabilidade dos polos em S e a zona de estabilidade dos polos em Z. Preserva a estabilidade de S para Z, mas não de Z para S.